Na paz do Senhor Jesus, que nessa manhã o Eterno nos dê entendimento e cada dia mais derrame sua sabedoria e nos abençoe com a sua presença, com o seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Então, orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aleluia! Nessa passagem estamos diante de Ana e da sua história. Nós sabemos que ela era estéril, sabemos que Deus tinha cerrado a madre dela e que zombavam dela. Ana tinha uma competidora que a irritava por conta dela não ter filhos, não é assim? Pois é. Deus, quando Ele está cuidando da nossa vida, Ele não está interessado em dar satisfação para os nossos competidores. Deus, Ele não está preocupado com o que estão pensando da nossa vida. Faz parte do tratamento. Ana ficava chorando, Ana ficava envergonhada, ela ficava entristecida por não ter filhos, ela se comparava à outra, via que não tinha. Tendo uma coisa na nossa vida não pode ser em comparação de quem está ao nosso redor, não. Deus tem um tratamento com cada um. A vida de cada um tem o tempo certo das coisas acontecerem. A gente não tem que ficar olhando para a nossa vida e comparar com o vizinho do lado, não. O dono da nossa vida é Deus. Quando Ana resolve fazer o voto a Deus, Deus resolve se lembrar dela. Sabe o que acontece? Tem data certa para as coisas acontecerem na nossa vida. Deus estava esperando licença. Ele já sabia que Ana daria para ele o seu filho. Deus sabia que Ana ia gerar uma criança e que essa criança ia ser para Deus. Deus, ele sabia com quem ele estava tratando. Você está entendendo? Com a outra ele não ia tratar, ele queria tratar com Ana. Enquanto o filho fosse para ela, ela teria que esperar. Porque o dia que o coração dela clamou ao Senhor, dizendo que seu filho, varão, seria consagrado para o Senhor se lembrou dela. Tem projetos que Deus quer colocar no nosso coração que só vão nascer o dia que for para satisfazerem a vontade de Deus e não o nosso ego, não a nossa vontade. Deus, ele não está preocupado em fazer algo na nossa vida por status. Ele não quer dar satisfação para a penina. Entende? Deus não quer satisfazer capricho. Deus não quer exaltar o homem. Deus não tem conversa com quem está no nosso caminho, nos apurrinhando. Deus não está nem aí para eles, porque está escrito, sabe o quê? Que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Sabe por quê? Porque é no final das coisas que as coisas ficam esclarecidas. Quando a nossa vida tem um potencial de gerar algo para Deus, Ele espera o nosso coração se rasgar. Quando o nosso coração diz: Pai, eu quero gerar para Ti, o que de mim sair é Teu, o que eu colocar nesse mundo, o que eu criar, o que eu fizer, o que eu gerar, será consagrado para Ti, é Teu. Quando a nossa vida é para Deus, ela é diferente. A nossa conexão com o alto, as outras pessoas ao redor nem entendem, não tem capacidade de entender. Porque Deus, ele precisa de pessoas assim, que querem fazer algo para Deus, que deem licença para Deus trabalhar, que deixe Deus falar. Porque o que saiu da Ana foi um grande profeta na terra. Você entende que Deus, quando quer uma coisa grande, ele faz do jeito que ele quer? E Deus queria essa criança tanto quanto Ana. Foi por isso que Deus não calou Penina. Deus, ele não tinha que dar satisfação para Penina. A outra já tinha os filhos dela e eram dela. Deus queria, no ventre de Ana, fazer algo que não ia ser igual na vida da Penina. Porque não ia ser para Ana. Deus queria um filho para ele. Você está entendendo? Deixa falarem de você. Deixa te apontarem. Não tem aquele dia que a gente fica chateado com os linguarudos? Não tem aquele dia que a gente fala: Poxa, Senhor, olha isso, não está vendo? Afronta. Eles já têm os filhos deles, irmãos. Estão querendo te humilhar? Estão querendo te pisar? Fica triste não chora não. Olha para o teu Deus. O negócio da nossa vida é com o nosso Deus. Se você está passando por isso, tem um propósito. Eu também passo. Nós passamos. Não se preocupe. O que a gente tem que se preocupar é o que Deus pensa da nossa vida. Porque a Penina não tem poder de gerar. Mas Deus tem. Ela não pode fazer nada na tua vida. Esses acusadores não podem fazer nada para você. Esses acusadores não te deram vida. Esses acusadores não têm te sustentado até aqui. Esses acusadores, eles não podem te dar vida eterna. Não dá satisfação para eles, não. Aquilo que você precisa é Deus que pode fazer. Então escuta a voz de Deus. E Ana, quando ela é alcançada pelo desejo de Deus e que a sua vida toma uma proporção no mundo espiritual,
e que ela ora, que ela dá o filho para Deus e promete, faz o voto, e Deus a honra, e Deus ainda não dá um filho só não, mas dá 7, não é assim? E aí Ana vai orar a Deus aqui no capítulo 2. E ela já não era uma mulher cheia de lamentos, Ana já não orava mais chorando, Ana não ficava mais com vergonha. O tempo dos teus inimigos se calarem pertence a Deus. Mas você não se preocupa, que o que Deus vai te dar não tem nada a ver com eles. Tem nada a ver com eles. O que Deus tem na tua vida tem o poder de tornar o teu coração alegre, tem o poder de tornar o teu cântico uma profecia. Você está entendendo? O cântico de Ana, no capítulo 2, era assim: não há rocha nenhuma como o nosso Deus. O Senhor é o Deus da sabedoria. Ele quebra o arco dos valentes, ele faz a estéril ter 7 filhos, ele tira a vida, ele dá a vida, ele empobrece, ele enriquece, ele abaixa, ele exalta, ele tira o pobre do pó e faz assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Olha como essa mulher mudou. Você está entendendo o mistério? Está entendendo o que Deus está esperando acontecer às vezes no nosso coração? O que Ele quer fazer, irmãos, vai muito além. Deus quer sempre além. A gente quer... Quando você estiver chorando pedindo um filho para Deus, e um filho você entenda, né? Aqui é um filho. Cada um de nós temos um desejo, temos uma necessidade. Há algo faltando na nossa vida, há uma necessidade, seja financeira, né? Seja um lar. Pessoas que passam afrontas, que estão morando na casa dos outros. Tem pessoas que passam afrontas porque estão num emprego onde são humilhados, onde são desprezados, onde são pisados, né? Tem pessoas que às vezes têm um patrão que humilha, que oprime, não é assim? E aí a pessoa está ali pedindo, chorando, falando: Senhor, olha aí essa penina, o que essa penina fala? Fala que eu não tenho, fala que eu não sou, fala que eu sou lixo, fala que eu sou pobre, fala que eu sou feio, fala que eu sou burro, fala que eu não tenho estudo. Não interessa, irmãos, olha só, o inimigo ele pode estar até dizendo que você é um derrotado, que você está aí doente, que você não, Deus não está te vendo. Meu irmão, Deus é tremendo. Deus ele está no controle de tudo. Enquanto a gente está pedindo algo para Deus, Deus está mudando a nossa visão. Deus está mudando o nosso coração. Ele tirou aquela fragilidade da Ana, preocupada com o que Penina estava falando dela. Ele transformou o cântico. Ele transformou as palavras dos lábios. Não eram mais lamentos, agora Ana era uma profetisa. Olha que hino profético. Agora não é uma mulher que está sofrendo uma afronta. É uma mulher que exalta o nome de Deus. Essa Ana que alcançou o filho, não era a Ana que pediu o filho. Então, enquanto a gente está pedindo algo que Deus já prometeu que vai fazer na nossa vida, e Ele vai fazer, enquanto a gente está esperando, Deus ele está aumentando a nossa intimidade com o Espírito Santo. Ele está fazendo a nossa vida chegar numa visão espiritual e numa certeza, numa capacidade de anunciar verdades espirituais, tal como Ana está aqui falando no capítulo 2. São essas as palavras que vão sair da nossa boca. Nós vamos entender que é Deus que exalta, é Deus que abaixa, é Deus que dá o filho, é Deus que tira o filho, é Deus que dá a vida, é Deus que empobrece, que enriquece. Ele faz assentar o pobre no meio dos príncipes e também tira o príncipe e abaixa. Entende? Esse milagre que Deus vai fazer na nossa vida vai glorificar a Deus, mas não vai ser só para calar essa penina, não. Essa penina aí, ela vai ser calada. Deus não está preocupado com ela. Mas Deus está interessado na nossa vida, no nosso coração, e que nós sejamos anunciadores de boas novas, das verdades celestiais. Que a gente possa anunciar um Deus que a gente conhece Ele, de com Ele andar. Você está entendendo o mistério? Que não é qualquer coisa que Deus quer fazer na nossa vida, senão Ele não estava nesse trabalhar conosco. Amém? Que Deus possa falar mais particularmente em cada coração. Em nome de Jesus e a paz do Senhor para os meus irmãos.